Na aula de filosofia hoje, nós vamos falar da moral e da ética. Há uma diferença entre moral e ética, então é muito importante a gente salientar alguns pontos. Por exemplo, o conceito de moral, como um conjunto de normas e princípios que devem ser adotados livre e conscientemente pelos indivíduos e que possui finalidade de servir de guia para o comportamento humano em sociedade. Então, ou seja, é um conjunto de normas que devem ser adotadas de forma espontânea por uma determinada sociedade. E é importante a gente ressaltar que essas regras elas vão ser norteadas por alguns pontos sobre o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto. Porém, essas questões elas vão variar de uma sociedade para outra, porque nós temos inúmeras sociedades com inúmeras culturas. Então, o que é bom, o que é mal, o que é justo e o que é injusto vai ter essa variabilidade conforme o processo histórico e conforme a configuração cultural de uma determinada sociedade. Então, ou seja, a moral é uma construção histórica, né? É importante ressaltar que isso tudo vai depender da sociedade e que os sistemas morais não são imutáveis ou fixos. Um ponto que nós precisamos ressaltar: eles não são imutáveis ou fixos, ou seja, eles vão variar no decorrer do tempo, né? Então, ou seja, é uma construção histórica e isso precisa ficar bem claro quando a gente fala da conceituação de moral. Então, ou seja, qualquer transformação histórica, pode fazer com que esses conjuntos de normas, e princípios venham sofrer modificações. E aí, nós precisamos fazer alguns questionamentos. Então, a filosofia da educação ela tem esse propósito, ajudar os indivíduos a questionar. Então, ou seja, o que é o bem? Como eu posso avaliar a validade das regras e das normas pertencentes à minha comunidade? De onde surgem as normas morais? Elas podem ser modificadas? Quando fazemos essas perguntas, estamos entrando em um campo de estudo. Por quê? Nós vamos observar que vai acontecer essa variabilidade de acordo com a cultura e o local onde os indivíduos estabelecem esse tipo de questionamento. Então é muito importante a gente ressaltar esses pontos, porque para que nós venhamos entender, realmente o que é moral. E aí, o que é ética? O termo ética se origina do grego éticos, que quer dizer costumes, conduta, comportamento. Então, ou seja, conduta, costumes e comportamentos. E a ética moral, ou filosofia moral, surge para questionar o que são os valores morais. Então, ou seja, a ética ela vem questionar a moral, ou seja, levantar reflexões. E importantíssimo o questionamento: o que é o bem, o que é o mal, de onde que surgiram os valores, por que que esse item é o valor na sociedade X, esse item é valor na sociedade Y. E ela vem procurando enfatizar, a importância do questionamento dos sistemas morais. Ou seja, para poder entender a fundamentação dos valores e regras, que sustenta um determinado sistema. Então, ou seja, a ética ela vem com o propósito de reflexão, de buscar a fundamentação, de buscar o questionamento, de buscar a base. Então, ou seja, é uma análise epistemológica. Então é muito importante a gente entender que ela vem o quê? Refletir sobre a moral.
A ética se defronta com uma experiência moral característica de uma sociedade ou de uma determinada cultura. Esse é o texto que eu vou disponibilizar para vocês. Então, ou seja, vai buscar o confronto, vai buscar entender a essência desse confronto e o que está por trás disso e o que fundamenta esses valores morais, né? Então a ética se define como a ciência da moral, ou seja, é um conhecimento que ao avaliar a experiência histórico-social da moral, almeja o rigor, né, a coerência e a fundamentação de uma proposição científica. Então ela busca isso, a investigação científica, as bases da compreensão da moral. Já os juízos morais, ao contrário, não apresentam essas características, né? Então é muito importante a gente entender que a moral não é científica, né? E compete à ética especulativa questionar e investigar a moral como um fenômeno que se manifesta na vida humana em seu aspecto social. Então, ou seja, a ética, ela vem questionar a moral. E aí ela busca essa questão da cientificidade, né? Ou seja, a busca pela razão, o questionamento, a especulação. E é muito importante a gente poder entender, né, a validade da moral. Então, esse é o propósito da ética. Então, o que eu vou colocar no fórum para vocês? Para vocês diferenciar a moral da ética, né? E o que é ética em sala de aula? Vai ser o nosso próximo assunto da nossa próxima aula. O que é ética em sala de aula? Por que que os profissionais de educação precisam ter ética, né, no ambiente escolar? Então, esse vai ser o nosso próximo assunto. Porque cada vez mais, né, nós estamos necessitando desse tipo de reflexão. Até que ponto o profissional da educação ele precisa ser ético, né, consigo mesmo e com os seus colegas. Ok? Um abraço e até a próxima.